Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre a arte na bruxaria. Foi uma sugestão de um dos nossos seguidores pedindo sobre o uso do desenho como uma técnica de magia, né? E aí a gente vai abordar então, na verdade, todos os aspectos da arte, né? A bruxaria, ela é chamada de arte, né? A gente chama a bruxaria no exterior é witchcraft, o pessoal chama de craft, né? Justamente para dizer que é a arte. A gente vai então abordar esse assunto. Até mais. Olá. Quando a gente fala sobre a arte, né, na bruxaria, a gente tem que lembrar as origens. Na verdade, quando a gente começa a estudar a história da arte, uma das coisas que é mais impressionante é que toda a manifestação artística e cultural começou por um aspecto religioso. Na verdade, uma coisa interessante é que a gente imagina assim, né, que vem depois. Não. As manifestações de arte, elas sempre foram uma vontade de entender os mecanismos da vida e traduzir de uma forma simbólica. E aí o que acontece, né? A gente fala assim, não, mas espera aí, você disse que todas as manifestações de arte surgiram por motivos religiosos? Sim. A dança, o canto, se vocês forem pesquisar, tem relação com as técnicas xamânicas, eram formas de você não só adorar, mas chamar os deuses. Se você for pesquisar a pintura, todas as teorias que falam sobre as pinturas rupestres nas cavernas de Lascaux, na França, elas atribuem uma ação com conteúdo mágico. Era a ideia de você desenhar os bisões e desenhar as mãos em cima como se você quisesse ter aquilo, né? Como se você desenhando fosse uma forma de você desencadear a facilidade para caçar, para você pegar o animal. Então, assim, todas as manifestações culturais, né? Na verdade, se a gente for pensar no homem primitivo, no ser humano primitivo, a gente tem que pensar assim, as forças da natureza ainda não eram conhecidas, né? O homem precisava observar todos os tipos de sinais, o céu, observar os ciclos, começar a perceber que existe uma periodicidade de estações, de quente, de frio, porque isso era a sobrevivência. Para o homem primitivo, essas coisas que hoje pertencem ao âmbito da ciência, era para ele um jeito de se comunicar, de entender os desígnios de Deus. E esse jeito de entender os desígnios de Deus, ele começou a pesquisar, quer dizer, era uma questão de sobrevivência, né? E aí eles começaram a perceber que existiam ciclos das estações, que determinadas luas eram mais propícias, menos propícias, que algumas coisas aconteciam, que dava para você analisar, mas sempre com o intuito de aplicar aquelas informações para a vida, porque era como crianças que não tinham como deduzir o que estava para acontecer, então tudo que ele pudesse observar era levado em conta, né? Então a astrologia surgiu antes da astronomia, porque a astrologia tentava traduzir esses sinais do céu para aplicação no mundo, né? A própria noção de ciência, a vontade de entender a vida,
mas era uma vontade de entender a vida tendendo a ser supersticiosa, né? Tem um grande, que eu não sei o que a gente poderia chamá-lo, né? Eu acho que ele é filósofo, o Ken Wilber. Ele fala que existem estágios de evolução da consciência e um dos estágios mais primitivos, existe o estágio arcaico, existe um estado mais primitivo, que é o que chamava do mágico animista. E aí, nesse mágico animista, ele é supersticioso e ele atribui causas mágicas a tudo. Então, se cai um raio, aquilo foi o Deus Trovão que jogou o raio. Se cai a chuva, foi Deus que está soltando a chuva. Se for o movimento dos céus, é alguém que está mexendo. E esse sistema mágico animista deu início a tudo que fosse feito, tinha esse viés. Então, na verdade, tudo que hoje existe, que depois foi se aprofundando, foi se tornando ciência, foi se tornando a arte pela estética em si, pela beleza, a estética veio muito depois. A ideia mágica de você estar traduzindo a sua intenção de uma forma artística, né? Então o canto, as danças, o teatro, né? O teatro, na verdade, começou com a ideia do xamã, do grande curandeiro de um clã, de uma tribo, representando o divino, né? Então, assim, a origem das expressões artísticas e da busca que hoje a ciência começou com o espírito de vontade de entender na fase mágico-animista da humanidade. Então, assim, a magia estava já nos primórdios. Aí o que acontece? As áreas, né, do conhecimento, elas vão se especializando, elas vão se aprimorando, elas vão evoluindo. Teve momentos em que as coisas só teriam valor se fossem científicas, se fossem comprovadas, que precisou existir isso, essa fase, porque sim, a gente não é para acreditar nas coisas, que ainda hoje tem muita gente que ainda acredita nas coisas de uma forma supersticiosa, né? Não, você entende como que funcionam os ciclos, mas isso não, o fato de você entender que os ciclos, que a Terra gira em volta do Sol, que é redonda, né, essas coisas, a gente ter conhecimento dessas coisas, não tira o maravilhoso, o divino dessas coisas, né? E é por isso que depois de um grande desenvolvimento tecnológico, científico, a bruxaria retorna no mundo, né? Ela retorna e ela retorna agora que nem os déspotas esclarecidos, hoje são os bruxos são esclarecidos, eles têm aquilo que eles acreditavam intuitivamente, eles hoje têm como demonstrar. E aproveitaram que a criação do método científico para também usar o método científico e comprovar as coisas que a gente vive. Então a gente vê materiais como os do Rupert Sheldrake, né? Aquele livro que eu acho um clássico, aquele Sensação de Estar Sendo Observado, em que ele pesquisou diversas experiências tidas como paranormais, mágicas, enfim, como sendo realmente verificáveis, né? Eu recomendo para quem gostar de ter essas evidências, né? Com grandes amostragens, enfim, ele usou o método científico para comprovar essas coisas. Aliás, ele que dizia que as pessoas acreditavam que ciência é só aquilo que você vem através das ciências, né, a área de exatas,
E não, a ciência é tudo aquilo que você pode comprovar por método científico e que você pode verificar e replicar, né? E sim, existem pesquisas para verificar e comprovar e trazer evidências em relação a coisas consideradas mágicas. Mas voltando então ao tema que foi sugerido. Então, assim, o que é a bruxaria, né? A bruxaria e todas as atividades dentro da bruxaria, elas têm como único foco a realização de coisas, de atividades humanas, atividades que seriam normais, mas de uma forma com intenção, visando um resultado. Né? A magia, ela tem essa perspectiva. E aí, o que acontece? Quando você faz um ato que seria do seu cotidiano com intenção, você está dando um outro sentido para aquele ato. Né? Então, seria arrumar a casa é uma coisa. Agora, se você está arrumando a casa com a intenção de estar purificando, estar limpando também o astral, o aspecto espiritual da sua casa, ali é uma outra dimensão. Então, os bruxos, eles atuam no que a gente chama entre mundos. Tá? Esse assunto está muito bem elucidado nesse último livro que foi lançado. Não é o último livro, porque esse livro é antigo, né? Mas é que foi traduzido e agora ele é lançado no Brasil, Os Portais da Bruxaria, do Christopher Penczak, que esse é um livro que é de 2012, né? Mas é só agora que está vindo em português. Mas, de qualquer forma, assim, ele aborda essa questão de que essas técnicas, né, que são usadas na bruxaria, são técnicas que são só portais para a gente ter acesso a uma forma de ver, que é a forma de ver dos bruxos, mas são atos que seriam normais. Então, sim, você pode usar o desenho com intenção, você pode usar os sigilos com intenção, né? A arte, a escolha das cores, a escolha das texturas, você pode fazer o seu caderno de... Eu sugiro sempre que os meus alunos, eles façam os seus cadernos de sombra e de sonhos altamente ilustrados, com colorido e detalhes, porque é aquela coisa, eu sempre falo, você tem que ter o registro para depois verificar e ver, constatar se houve os resultados em sonhos. Como é comum a gente ter premonições, ou então ver alguma coisa e depois você reconhecer, ou então você ter a intuição de quais seriam os seus instrumentos, a aparência de uma pessoa que você vai conhecer, enfim. Sim, tanto para registrar, né, o desenho, porque nem sempre a descrição escrita ela é suficiente, né? Ela é suficiente, ela é tão literal quanto um desenho. Então, quando você desenha, você tem aquele registro mais forte, né? Com cores, texturas e tudo mais. Mas também para desencadear a magia. Toda atividade pode ser feita, quer dizer, você pode cozinhar, você pode cantar, existem os encantamentos, que seriam versos e que podem ser também cantados, existe o desenho no sentido dos grafismos, né, os sigilos, os símbolos, os alfabetos mágicos, né, que a gente chama de mágicos porque eles teriam sido trazidos do plano espiritual, que não são só letras do nosso alfabeto normal, né, criados pelo homem, mas que teriam vindo de alguma outra fonte. E formas de expressão artística, de dança, de movimento. A dança é muito importante para causar o êxtase, né, para você desenvolver um estado alterado de consciência, principalmente o giro, né? Mas também a questão da exaustão, a questão da energia, né? Aquela força que a pessoa traz, para normalmente quem é de fogo, signos de fogo, tem uma predileção por
ação física, né? E sim, você pode usar, outra coisa que é a arte também, e que é altamente usado, é o uso das cores em termos de indumentária, estilos, né? Você pode criar personagens e vivenciar esses personagens, né? O escritor e artista Grant Morrison, ele desenvolve o que ele chama de hipersigilo, né? Quer dizer, a magia não precisa estar no altar, você não precisa desenhar e colocar no seu altar, você pode assumir um personagem e com os resultados que você quer. Então você usa as cores, você cria como que você quer ser visto, como você quer causar a impressão que você quer causar no mundo, né? E isso para todos os tipos de atividade, conseguir um emprego, aparecer na mídia, tá? Sim, todas as formas de expressão artística, elas podem e originalmente elas sempre foram. Então, quando você vê aqueles desenhos, aquelas esculturas egípcias com máscaras, gente, aquilo era religioso e era coisa, não era para finalidades artísticas. Artísticas no sentido que hoje a gente tem, né? De ser apenas uma expressão de estética, de ornamento, não. Aquilo lá era você, o sacerdote se investia com aquela máscara, com aquela capacete, aquela indumentária, para estar sendo um veículo de expressão daquele ser divino que ele estava manifestando. Tá? Então, sim, a gente precisa saber essa linguagem e utilizar na magia, sim. Bom, esse vídeo é mais um daqueles vídeos que os nossos seguidores estão nos sugerindo, né? Eu gostei bastante de estar falando sobre isso. Eu sou uma pessoa que também gosta, aprecia bastante a arte. E eu agradeço que vocês estejam participando, peço que continuem fazendo, que divulguem o nosso canal, que compartilhem, que sempre se manifestem de alguma forma, porque a gente está sempre acompanhando tudo que vocês falam, tá bom? Até mais então, obrigada.